Boa noite a todos que estão nos assistindo, discentes do curso de Administração Pública e Gestão Pública da Uninter. E ao público todo que está aí nos prestigiando, aos nossos convidados e convidadas que estão aqui presentes, online comigo, a professora Thalita, professor Valdilson, que estarão no chat, professor Álvaro, que também está conosco. Eu aproveito a agradecer imensamente a toda a equipe de professores e de coordenadores da Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, sob a direção da professora Débora Veneral, que todos nos apoiaram, porque hoje é o último dia da nossa segunda semana do Administrador Público Uninter. E nós estamos muito contentes pelos conteúdos que pudemos compartilhar nesses dias de evento. Quero lembrá-los que a partir de segunda-feira a avaliação estará disponível no portal do evento, e ao concluir a avaliação, logo em seguida você já vai poder procurar o seu certificado. Qualquer dúvida, pode utilizar o link tutoria do evento ou o chat. Lembramos que os vídeos da primeira noite, onde nós tratamos sobre políticas urbanas, reflexões pós-pandemia, e o da segunda noite, Governo 4.0, Tecnologia e Políticas Públicas, ficarão disponíveis na página do evento a partir da próxima semana. É só você acessar, se você quiser rever, ou se você perdeu algum momento dessas grandiosas contribuições com os nossos convidados. Mas nessa noite, a nossa proposta é trazer para vocês conhecimento, né, com relação às políticas públicas exitosas, os cases de sucesso de enfrentamento a esta crise do mundo moderno contemporâneo, né, a crise do Covid que nós estamos passando, e que eu espero que todos estejamos bem. São exemplos que foram implementados em seus respectivos municípios e que foram considerados por esses alunos que nós convidamos aqui presente como boas práticas. Em tempo, eu agradeço a todos os alunos que nos enviaram vídeos. Confesso que a comissão organizadora teve um bom trabalho para eleger, dentre tantas boas práticas que recebemos, as que hoje estão conosco. E informamos aos alunos que não foram selecionados que nós iremos publicar aqui em nossa página do curso de Gestão Pública e do curso de Administração Pública os semifinalistas e também o vídeo dos que estão aqui conosco, os nossos finalistas, durante a próxima semana inteira. Mas hoje nós temos a honra de dar todo esse espetáculo, né, toda essa noite para os nossos alunos. E para apresentar os cases de sucesso desta noite, eu convido a nossa aluna de Gestão Pública, Nathaniele Pereira Xavier, de Salvador, Bahia, para que ela possa fazer as apresentações dessa noite. Nathaniele, eu deixo com você. Boa noite a todos os discentes, docentes que estão aqui nos assistindo, a todos que mesmo que não seja da área, estão aqui nos assistindo, né? Atualmente eu sou estudante de gestão pública no Polo de Salvador, também faço parte da iniciação científica na linha de pesquisa de direitos humanos, sustentabilidade e políticas públicas. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos por este evento tão grandioso, né? Todo ano tem sido um diferencial. Saudar o professor Álvaro, que está por trás dos bastidores. Muito obrigada, professor Álvaro. Obrigada, professora Manon, professora Thalita, todos os envolvidos. E vamos aí. Vai ser lindo hoje. Quem está conosco hoje de convidados? Nós temos o Fernando Tadeu. Temos o Fernando Tadeu como convidado, que está lá de São Paulo, capital. Temos também a Suzete, temos também a Luciana de Mello. E eu vou passar a palavra para o Fernando Tadeu, está aí falando um pouquinho das políticas públicas, as cases de sucesso, né, lá de São Paulo. Pode começar, Fernando. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite da professora Manu Garcia, né? Agradecer a presença aí de todos os nossos colaboradores, né? O nosso professor, o Álvaro, a professora Thalita, as colegas Nathaniele, Suzete e Luciana, que estão aí presentes.
E eu sou muito honroso em poder participar como egresso da Uninter, do curso de Gestão Pública, e poder dar a minha contribuição aqui para todos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre as políticas públicas que foram implementadas aqui na cidade de São Paulo, mas eu queria fazer uma introdução bem pequena sobre o que seria políticas públicas, né, para que todos deem uma revisão assim. Então, vamos colocar aqui: políticas públicas são conjuntos de programas e ações e decisões tomadas pelos governos, tanto nacionais, estaduais e municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar um determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Um programa da prefeitura que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são direitos universais. Assim, para assegurá-los e promovê-los, estão constituídos pela Constituição Federal as políticas públicas de educação e saúde, por exemplo. O conceito de políticas públicas pode possuir dois sentidos diferentes. No sentido político, encara-se a política pública como um processo de decisão em que há naturalmente conflitos de interesse. Por meio das políticas públicas, o decide o que fazer ou não fazer. O segundo sentido se dá ao ponto de vista administrativo. As políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo. Assim, aqui em São Paulo, o que ocorreu através do decreto 59.291, de 20 de março de 2020, a Prefeitura do município de São Paulo declara estado de calamidade pública para garantir ações de enfrentamento ao coronavírus. Medida que foi necessária porque o atendimento médico extraordinário poderia impactar despesas e a lei de responsabilidade fiscal determina que a ocorrência de calamidade pública também precisa ser reconhecida pela Assembleia Legislativa para estados e municípios. A medida foi adotada porque o atendimento médico extraordinário, hospitais de campanha, abertura de novos leitos, eventual contratação emergencial de profissionais da saúde, equipamentos, medicamentos, a intensificação de serviços preventivos e as previsões de rescisão no curto prazo poderiam ter impacto nas despesas e nas receitas do município. Além disso, não podemos esquecer, no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, determina que a ocorrência da calamidade pública também seja reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com a LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estados e municípios precisam que o Parlamento Estadual reconheça a ocorrência de calamidade pública para que determinados limites e prazos fixados pela lei que normatiza as questões fiscais sejam suspensos. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos casos da União, ou lá pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios, enquanto pendurar a situação, estabelece o artigo 65 da LRF. Como podemos ver, em São Paulo, é uma situação bem complexa, né, em virtude da sua população. São em torno de 12.252.000 pessoas, né, segundo o censo do IBGE 2019. E, assim, algumas medidas foram adotadas, né, tanto na área social, saúde, situações de calamidade pública, trabalho, trânsito, vacinação, cidade solidária, comércio, educação e limpeza urbana. Foram várias atividades que deram início e continuam sendo implementadas, né? Desde a instalação de hospitais de campanha, né, a quarentena, medidas de distanciamento social para evitar o colapso hospitalar,
medidas preventivas, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel para higienização, regulamentação no comércio, horários de funcionamento de alguns estabelecimentos, suspensão de jogos, campanhas de vacinação, incentivo ao trabalho em casa, no home office, né? Educação, ensino à distância, ações de priorização de vias rodoviárias, aeroportos, higienização de coletivos e distribuição de kits de higiene. Podemos colocar também, eu vejo como uma grande implementação, a distribuição de refeições para a população em situação de vulnerabilidade, distribuição de cestas básicas para a população carente, instalação de lavatórios em comunidades, entre outros. E foram muitas, né, que vêm sendo, muitas ações que ainda vêm sendo implementadas, né, de modo para ajudar a diminuir o que vem sendo esse mal que a Covid vem trazendo para toda a sociedade, tá bom? Esse é o meu, que eu tinha que comentar aqui para vocês. Eu acho que já deu o meu tempo. Não, não deu, não. Deixa eu te perguntar, Fernando, eu vou interromper um pouquinho a Nath aqui, que eu sei que é a vez dela, mas como foi aí para São Paulo, né? Nós tivemos números muito altos, indicadores muito altos em São Paulo. Sim, sim. Foram bem altos, principalmente diariamente. Algumas pessoas, né, já estavam hospitalizadas, né? E isso diariamente ela vem evoluindo. Tem dias que mais baixos, outros mais altos, né? É bem, às vezes, preocupante, né? A gente fica, ainda bem que com essas medidas preventivas, tem, né, é um método de a gente dar uma contornada na situação, mas infelizmente alguns grupos da sociedade ainda duvidam, né? No meu ponto de vista, não deveriam duvidar, né? Porque o vírus está aí, contaminando as pessoas e algumas, infelizmente, vindo a óbito. Pois é. Bom, deixa eu deixar com a nossa apresentadora, era só uma curiosidade minha. Sim, Fernando, muito obrigada pela sua posição. Foi muito boa a sua colocação, né? Em trazer conceitos para lembrar as pessoas, né? O real sentido de políticas públicas. E agora eu vou passar a palavra para a Suzete. Fala aí um pouquinho, Suzete, sobre os cases de sucesso do seu município. E, pessoal, deixem suas perguntas, viu? Fiquem à vontade para interagir conosco. Temos aí a professora Manon interagindo no chat, temos também a professora Thalita, tá bom? Pode falar, Suzete. Bom, boa noite a todos, eu sou a professora Suzete. É um prazer estar nesse momento compartilhando com vocês um pouquinho das ações que acontecem na nossa cidade. Gostaria de agradecer à professora Manon pela oportunidade, parabenizar também o Fernando e a Luciana pelos seus trabalhos, cumprimentar a todos que estão nos assistindo e dizer também assim que a questão das políticas públicas, elas mediam a relação entre o Estado e a sociedade, né? Precisa, então, ser identificado um problema, formar uma agenda, buscar alternativas, né? Para a solução mais viável, implantar, ver a evolução e analisar a eficácia e a eficiência dessas ações. Muito bem, eu vou falar sobre o município de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. É uma cidade conhecida no Brasil todo pelo turismo, né? E também fora do Brasil, então tem uma abrangência nacional grande.
E nessa época de pandemia, quais são as ações que o governo municipal, em conjunto com o estadual, tomou para conter, ou seja, para que abrangesse a população em tempos de pandemia. Então, no estado de Santa Catarina, Balneário Camboriú é destaque na política de apoio emocional durante a pandemia. Então, em conversa com a secretária do município, né, a secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, a gente sabe que na época de pandemia as demonstrações de afeto, carinho e amizade, elas foram, na verdade, privadas pelo isolamento social, né? Então, elas tiveram que ser reinventadas. Como que nós vamos nos relacionar, como que nós vamos tratar isso? Porque dentro do município existiam já 4 projetos, né? Que são os programas Bem-Estar da Família, Abraço ao Servidor, Abraço à Vida e Abraço à Mulher. Então, durante a pandemia, essas ações foram voltadas para a saúde mental. E só nesse período, esses projetos, elas atenderam mais de 3 mil atendimentos. Então, a secretária de Desenvolvimento, ela disse que ocorreu um redirecionamento na forma de atendimento. O que era antes presencial passou a ser online, pelas plataformas, por telefone, por WhatsApp. E como que esses projetos funcionaram durante a pandemia? Então, as equipes do programa Bem-Estar da Família, que é um dos projetos, eles fizeram atendimento nos hospitais, também visitas nas casas, para ver como que estava a saúde das pessoas nessa época. A gente sabe que teve que acontecer uma readaptação. Esse isolamento, ele traz consigo muitas dúvidas, depressão, uma ansiedade, a incerteza, ela gera dúvida, e a dúvida, ela nos deixa, muitas vezes, angustiados pela incerteza das coisas que estão por acontecer, até mesmo porque é tudo desconhecido. Então, esse programa, eles faziam as visitas nas casas para ver o que as pessoas, o sentimento das pessoas e também a saúde. E também, esse programa, ele auxiliou os moradores para sacar o benefício emergencial, que a gente sabe, a gente ouve muito nos veículos de comunicação as dificuldades que as pessoas muitas tiveram para ter esse acesso, porque a maioria era online, a gente sabe da dificuldade das pessoas com acesso à internet, nem todos têm, a grande maioria não tem acesso, e o que dificultou muito a retirada desse benefício. Então, esse projeto também auxiliou, buscando conciliar o emocional com o financeiro, que, imagina, você numa situação emocional comprometida e ainda sem dinheiro, a situação é bem caótica. Então, precisa esse acompanhamento desse projeto, foi muito eficiente nesse sentido. Outro também projeto que a prefeitura tem, chama-se Abraço à Vida, que ele atende aos jovens do município que enfrentam problemas emocionais e depressão. Então, como foi feito isso? Antes da pandemia, existiam horas marcadas para atendimento com esses jovens, com psicólogo, com toda uma equipe da prefeitura para atendê-los. Com a pandemia, pelo isolamento, criou-se, então, uma escuta qualificada através do telefone, do WhatsApp, que esses psicólogos continuaram atendendo, porque a gente sabe que Balneário Camboriú é uma cidade que tem em torno de 143 mil habitantes. Na temporada, chega a 1 milhão de habitantes. Então, assim, as pessoas se encantam muito pela cidade e dá aquela falsa ilusão que aqui tudo é fácil, que tudo se consegue. Mas é uma localização geográfica, então muitas vezes as pessoas vêm para cá, mudam e percebem com o decorrer do tempo que não é isso. Então ficam desempregados, muitos jovens entram em depressão, então é alto índice de depressão, e esse trabalho, o projeto Abraço à Vida, ele trabalha muito com os jovens. Outro programa que tem é a proteção às mulheres vítimas de violência, que é o programa Abraço à Mulher, que a gente tem acompanhado também pelos noticiários e percebido que o aumento, a violência à mulher em tempos de pandemia também infelizmente, tem aumentado, porque
essa convivência, que já não é das melhores, imagina você ficar em isolamento, quando você não tem um bom relacionamento, as coisas pioram. Então, esse programa, ele tem atendimento 24 horas, muito com telefone, também ele faz o acompanhamento jurídico e o acompanhamento psicológico, muito importante, assim, muitos atendimentos foram feitos nessa época. E outro programa também é o Abraço ao Servidor, que através da Secretaria de Gestão Administrativa, o serviço presta apoio e proteção aos servidores municipais, que também continua existindo de forma online para ter esse acompanhamento de como o servidor estava se sentindo, as necessidades, enfim, ter esse acompanhamento também, mesmo estando em isolamento. E também os idosos, que a gente sabe que muitas pessoas aposentam-se e vêm passar boa parte, não morar, mas tem apartamento em balneário, na praia, passam boa parte da sua vida ali. Às vezes tem casa em cidades vizinhas e passam 2, 3 meses. Então, também tem muitas pessoas idosas. E a prefeitura, junto com a Secretaria da Pessoa Idosa, ela oferece inúmeros programas gratuitamente para os idosos. Em época de pandemia, esse programa não parou, foram feitas muitas lives e outras atividades, outros programas em casa, digitais, para que os idosos também desse continuidade a esse programa, porque o isolamento, ele leva, como falei anteriormente, né, a solidão, a depressão, que precisa ser muito bem acompanhada, né, porque com ela vem sérios problemas de saúde também. Então, assim, foram feitos esses movimentos todos, né, sem muitos custos, porque, conforme a secretária falou, foi direcionada a forma de atuação, mas não se contrataram mais pessoas ou teve que se fazer um custo, não, ter mais um custo adicional. Então, o município, ele continuou com os seus projetos, só que de uma outra modalidade. Então, essas foram as ações de políticas públicas, né, muito eficientes, assim, a gente percebe pelos depoimentos, a gente percebe no acompanhamento que esses gestores têm, né, para ver a eficiência, a eficácia desses projetos, e se percebe que não só no município, mas por ser online, principalmente essa dos jovens e das mulheres, a secretária da Desenvolvimento e Inclusão Social diz que já tem atendimentos para o Brasil todo, porque, embora seja direcionado para o município, que antes da pandemia era local, agora as pessoas não deixam de atender, faz uma ligação, é de São Paulo, é do Rio, então ele está, de certa forma, tendo já uma abrangência nacional pela facilidade, no sentido que você pega o telefone, liga e os psicólogos, as pessoas responsáveis também dão assistência para quem necessitar. Então, essas são as ações, as políticas públicas em tempo de pandemia. Uma parte, né, que a gente pesquisou voltado para o apoio emocional. Claro que tem todas aquelas outras de combate, de distribuição de kits, enfim, que é o básico e o obrigatório que todos os municípios deveriam ter, né? Então, mais voltado especificamente, eu trabalhei com a questão do apoio emocional, que é muito importante nessa época, em função de todas essas mudanças que todos nós sentimos, né? Independente da idade, do trabalho, enfim. Então, são essas as observações, as colocações, e fico à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Suzete, pela sua colocação, e que políticas incríveis, né, essas que fizeram, voltada para saúde mental, já que antes mesmo da pandemia já era um tema, assim, muito, muito crítico, né, já trazia muitas mortes, enfim, e agora eu vou passar a palavra para a Luciana de Mello. Fique à vontade. Então, boa noite a todos, né? Parabéns aí aos alunos que foram selecionados, né, para estarem aqui hoje juntamente ao Uninter. Eu sou Luciana Silva de Mello, a minha polo fica em Lages, né, mas resido nessa grandiosa cidade que é Urubici.
Quero mandar um abraço para a família De Biasi, né, que nós temos tutores lá na Uninter, né, que são daqui de Urubici, né, fica aí meu abraço para a dona Zuleima De Biasi. Quero agradecer a você, professora Manon, né, pelo apoio nos dados agora antes desse vídeo também, ao Álvaro. Então, políticas públicas exitosas, né? Aqui em Urubici, nós temos aproximadamente 11.300 habitantes. E ontem, nós tivemos o primeiro caso de Covid. Então, a gente sabe que a nossa conscientização foi com muito êxito, né? Pois deu 0,1% apenas. E todos sabem, quem conhece Urubici sabe que é uma cidade extremamente turística, né? Com suas belezas naturais, acaba atraindo bastantes turistas aqui para a cidade. Faço gestão em saúde pública, né? Como eu falei, minha pol em Lages. E com muito êxito, né? Nós chegamos a esse mínimo resultado, né? Para a quantidade de habitantes e também para turistas que adentram em nossa cidade. Qual foi a iniciativa, né, pública aqui? Fizeram barreiras sanitárias nas duas principais entradas da cidade, conscientizando os turistas que adentravam a ela sobre as precauções, né, os devidos cuidados a ser tomados. Assim que tivemos a informação que existia esse vírus e estava entrando no Brasil, foi tomadas imediato, né, foi de imediato essas posições. Afastamento de alunos nas escolas, essas barreiras sanitárias de conscientização, cancelamento de festas, inclusive a nossa maior festa aqui, que é a festa das hortaliças, que acontece em março, foi cancelada, redução, né, como nós somos uma cidade turística, nós temos bastantes, né, inúmeras pousadas e hotéis, então foi uma redução já desde o início de 50%, né, de turistas, de hospedagem, monitoramentos da população através da Secretaria de Saúde. Então, existiu essa conscientização. Por ser uma cidade pequena, os próprios moradores já estavam monitorando quem eles iam. Opa, peraí, vocês têm que usar máscara, é importância. Então, usavam também páginas de Facebooks, páginas, redes sociais, né? Como a gente ficou até surpresos, né? Porque, como eu mencionei, a cidade é totalmente turística, né? E nós tivemos apenas um caso. Então, para nós aqui foi um êxito muito grande, foi um trabalho, está sendo um trabalho bem feito, né? Os secretários se reúnem constantemente para ver de que melhor forma podem levar mais essa prevenção e mais, porque no início todo mundo estava com medo, né? Era um medo muito grande, como eu falei, por ser uma cidade turista, então era muita gente, né? Sai e entra gente de fora do país inteiro, né? Muitas vezes gente de fora também, e como Urubici não tinha ainda nenhum caso, os turistas também não estavam se preocupando. Poxa, aqui na minha cidade está cheio, então vamos para Urubici, que lá não tem nenhum caso. Acabava, às vezes, né, não usando máscara, mas daí a própria população, o próprio comércio, peraí, né, vocês têm que usar máscara. Todos os locais que você entra tem o álcool em gel na porta, então tem uma conscientização muito, muito grande. A cidade é pequena, mas o coração é grande, é gigantesco, então as pessoas estão em redes sociais se oferecendo para ajudar também as pessoas que estão se sentindo sozinhas em casa, às vezes não tem com quem conversar, né? Nós temos a rede feminina aqui também de combate ao câncer, onde eu sou voluntária também, então acabam ajudando, né? Aqui houve e está havendo uma união muito grande, e eu acho que foi
com muito êxito, que a gente pode dizer com muito orgulho que tivemos apenas um caso. Teve outro caso, mas já foi recuperado. Então, estamos, assim, preparados, né, para esse vírus, que com certeza vai ter números maiores, né, porque todas as cidades aí, basta ter o primeiro que já acaba passando o vírus para outras pessoas, mas a conscientização aqui, gente, foi muito grande, né, então, como eu mencionei, cidades turísticas, né, como até agora, 10 de julho, nós tivemos um caso só. Então, a gente sabe que a conscientização aqui está muito forte. E é isso, então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Os alunos estão todos em aulas online, eu estou gostando, tenho filho pequeno também, estou podendo participar, acompanhar mais, né, nesse momento, e a conscientização continua aqui em nossa cidade. Que bom, Luciana. A gente tem aqui uma interação, uma pergunta para você, que é do Alexandre Décio. Boa noite, Alexandre. É um prazer você aqui conosco, ter você aqui conosco. E a pergunta dele é: qual o impacto na formulação das políticas públicas em saúde em decorrência da pandemia de Covid-19 e como nos comportaremos após essa crise na gestão de políticas públicas? Olha, Alexandre, né? Alexandre, muito obrigada pela sua participação, né? Obrigada a todos que estão participando. Isso para nós da Uninter, né? Para nós, alunos aqui, é importante. Então, eu acredito que o coronavírus, o Covid, né, 19, é apenas um exemplo do que a gente pode ter ainda, né, mais para frente. Eu acredito que nós temos que, sim, tomar consciência da prevenção sempre, né? Nós temos que continuar com essa questão da prevenção, porque outros vírus com certeza virão, e a união, né? A gente viu que a união faz a força, então, nos secretários, munícipes, todos têm que se conscientizar sempre de, principalmente, pensar no próximo, né? Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, esse amor pelo próximo, que não deixa de ser uma forma de proteger as outras pessoas também, os políticos, né, olharem para essas pessoas com carinho, olharem sempre a importância que deve haver, porque é como eu falei, esse vírus veio, com certeza virão outros, então o Brasil tem que investir na saúde pública, né? Eu sei que o esporte também é importante, mas a saúde e educação, eu acho que é o caminho certo para que a gente possa, sim, ter prosperar, né? Prosperar e nessas questões da prevenção. E é isso que a gente está precisando. E sem educação e sem saúde, infelizmente, nós não conseguiremos atingir as nossas metas, né? E o cuidado com o próximo. Eu acho que é isso, eu acho que foi isso, mais ou menos, a pergunta, depois eu vou analisar, mas essa é a resposta que eu tenho agora. Eu acho que a conscientização sempre, ela tem que permanecer com Covid ou sem Covid, nós temos que trabalhar em prol à saúde e à educação sempre, com certeza. Sim, muito obrigada pela sua resposta, acredito que deve ter respondido como ele gostaria, né? E é isso. Temos mais perguntas? Temos perguntas, professora Manon? Nós temos bastante elogios. Eu quero aproveitar o gancho aqui, Luciana. Muito obrigado por lembrar aí da Zuleima De Biasi, Diego De Biasi, Thalita, que estão conosco, né? Sejam muito bem-vindos, família De Biasi aí de Urubici. Quando eu comentei que nós teríamos Urubici, ficaram muito felizes, né? A Luana, ela fez um comentário ali e eu achei muito interessante, né? Ela fala assim: agora as políticas públicas estão aí para nos ajudar diante desta pandemia. Agora fica difícil quando algumas pessoas ficam a desobedecer as políticas implementadas para uma proteção de todo o município
E tem uma parte da população que não ajuda, não se importa, e todo o trabalho é jogado fora e os casos só aumentando. Isso é triste em ver o esforço que é feito pelas prefeituras e o povo que não respeita. Fernando, eu acho que você pode até comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que São Paulo teve, pela sua fala, né, pelo seu relato, São Paulo teve muita desobediência, né? Sim, infelizmente, né, uma parte da nossa sociedade ainda não se conscientizou do tamanho do problema, né? Então, principalmente nas periferias, ainda, lamentavelmente, ainda tem aqueles casos dos pancadões, das festas, né? O pessoal faz aquele, né, não dá aquela prioridade ao uso da máscara, né? Às vezes vai passando bebidas para um para o outro, enfim, né? Aí acabam se contaminando. Só que essas mesmas pessoas trabalham nos grandes centros, né? E aí se contaminam e acabam, né, passando o vírus para outras pessoas, né? Infelizmente, é um problema. Existe essa parte cultural, né? As pessoas pensam mais em si do que no próximo, né? A gente está numa batalha, né? E essa batalha é assim, tem que ter regras, respeito, né? Principalmente pelo próximo, porque se eu me contamino e eu não preservo a integridade de outro, a gente vai acabar ficando num ciclo, né, vicioso. Hoje eu estou contaminado, amanhã eu estarei contaminando mais 3, 4, e aí vai. Enquanto outra parte da sociedade está querendo proteger, né? É lamentável, né? Mas a gente não pode perder as esperanças, né? Temos que dar continuidade no todo o trabalho, no todo o esforço, até que as pessoas se conscientizem, né? E começar a pensar como se fosse num irmão, num ente querido, entre todas aquelas que já se foram, né? Eu estava verificando aqui agora, aqui em São Paulo já teve em torno de 17 mil mortos, né? E casos confirmados foram em torno de 349 mil. É muita gente, né? Estava em virtude do tamanho da cidade também, são mais de 12 milhões de pessoas, né? E é preocupante, né? A gente torce para que que a sociedade se conscientize de modo para ajudar todo o esforço que as prefeituras, o governo do estado, o próprio país, né, está fazendo para ajudar a sociedade a contornar esse vírus. Eu tenho certeza que vamos tornar aí cidades, né, capazes de contornar, né, vamos se tornar cidades resilientes que vão se adaptar, né, às grandes catástrofes, né, e capaz de se reerguendo. Vamos nos adaptando e até isso vai acabar no futuro bem próximo, passar despercebido, né? Então vai ser mais uma experiência que passamos na vida e vamos dar a volta por cima e vai ficar uma experiência para nossos filhos, para os nossos netos, né? Que a união faz a força, né? Vamos contornar com certeza essa epidemia, com certeza. Eu penso, muito obrigada. Eu penso que como esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, essas exposições dos programas que as prefeituras, que os municípios fizeram, como um colega comentou, até escreveu aqui, se não houver a participação e a colaboração da população, de nada adianta, porque é a maioria. Então, é muito cultural ainda, por isso que essas discussões são importantes, trazer à tona o que as prefeituras estão fazendo também. E a colaboração do povo é extremamente importante. A gente percebe até na questão do auxílio, né?
quanta gente que se aproveitou dessa situação. Então, é muito cultural ainda. Como é que eu posso culpar um governo se eu não faço a minha parte? Então, essa conscientização tem que partir de cada um. E uma cidade pequena é muito fácil você controlar. As pessoas, todo mundo se conhece, está todo mundo na rua, as entradas são menores. Agora, numa cidade grande, aqui na nossa cidade também, eu sou de Itajaí, que é vizinha de Balneário Camboriú. Então, como nós temos as praias, e fez, assim, dias muito quentes, bem no auge da pandemia, parecia que era temporada, parecia que era verão, as pessoas não tinham consciência do que realmente estava acontecendo, ou faziam que não tinham. Então, é só uma partezinha assim que eu acho que isso precisa muito ainda ser trabalhado das pessoas, não o individualismo, mas o coletivo, que essa é a função das políticas públicas, né? Como o próprio conceito diz, o governo e a sociedade. Mas se o governo faz a parte dele e a sociedade não faz a sua parte, não funciona. Então, é uma conscientização que outras pandemias, outras catástrofes sempre existirão. Mas é essa preparação que precisa ter, né? É sempre mais fácil culpar o outro. Então, e são milhões, são verbas que são investidas e que, se não houver essa conscientização, participação, não tem retorno nenhum. Daí, aquela parte lá daqueles 5 pontos que eu passei, que é analisar o governo e a sociedade, a eficiência e eficácia dos projetos, qual é o resultado que tem? Mas o quanto eu contribuí para que isso ocorresse efetivamente. Então, essa consciência que tem que ser discutida. A educação em casa, a educação dos filhos, agora é a hora, a gente está muito presente com os filhos, é uma hora de realmente mudar, mas para melhor, né? Essa eu acho que tem que ser a intenção, né? Com toda certeza. Eu quero só pedir para você, Suzy, eu vou te chamar de Suzy, sim, né? Para você dizer o curso, né? Teu nome completo, o curso que eu acabei não perguntando. Elizabeth Ferreira, ela até... Eu sou Suzete Antonieta Lizotti Terres, eu sou graduanda da Uninter, no Polo de Itajaí, eu sou bacharel em Educação Física. Olha, que interessante. Agora eu vou deixar com você, Nathaniele, aí. Eu ia comentar que a Elizabeth Ferreira, ela escreveu que gostaria que os municípios tivessem um pouco de consciência e colocou que o prefeito até tenta, que no caso seria a população, né, ter consciência, que a Luciana fez a colocação aí do município dela, né, e partiu da população, nem tanto do prefeito. Acredito que ele deve ter tomado as medidas, né, ele chegou a fazer, Luciana, lockdown, travou as barreiras para ninguém sair, ninguém entrar. Sim, sim. Aqui em Urubici foram feitas barreiras nas entradas principais. Como eu falei, é uma cidade extremamente turística, né? Porque as belezas naturais acabam atraindo o turista. Então, existia essa conscientização nas barreiras e da população também, o comércio em geral, né? Teve que conscientizar também, cada um que entrasse, adentrasse o mercado, uma loja, qualquer coisa, teria que estar usando a máscara e o álcool em gel na entrada e na saída daquele estabelecimento. Então, é claro que muitos turistas às vezes acham, o Urubici não tem nenhum caso, não tinha, agora tem um, não tinha nenhum caso, então não precisa. Mas aqui é bastante exigido. Às vezes escapa um turista ou outro, uma pessoa ou outra que não usa, mas a população acaba sendo conscientizada, né, de que precisa. Então, acabam passando isso para as pessoas. Foi difícil? Foi. Ninguém estava acostumado com um vírus, né, desse tamanho, né, ninguém estava. O Brasil, o mundo não estava acostumado. Então, a conscientização é aquilo que eu falei, né, não só para você não pegar o vírus, mas você tem que pensar no próximo, constantemente você tem que pensar no próximo. A partir do momento que você começa a pensar nas outras pessoas, você acaba se transformando numa pessoa melhor, né? Então, esse é um trabalho que é feito aqui, é feito em rádio constantemente, é feito no comércio, é feito pela população. Graças a Deus, está dando certo.
Sim, que bom, então. Então foi isso, o evento foi maravilhoso estar aqui com todos vocês, né? Muito obrigada pela colocação de cada um. Obrigada, professora doutora Manon, pelo convite. Imagina. Eu passo a Eu palavra que agora para a agradeço. senhora para encerrar. Eu quero agradecer aqui, nós temos alguns grandes convidados que estão participando. A Isabel Roger, lembra, Fernando? Isabel é da sua turma, né? Sempre estava com você. Isso mesmo, doutora. Nas um aulas abraço, Isabel. Agora ela também já está formada, fazendo pós. O Fernando é do egresso do curso de gestão pública, né? E, Luciana, o teu curso também você falou, né, que é essa gestão de saúde pública da professora Ivana, e a Suzy do professor Marcos Ruiz, a quem eu quero imensamente deixar um grande abraço. O Ailton Alvernaz participou conosco, o Evandro Tozin, da Rádio Ninter, seja muito bem-vindo, Evandro, Alexandre Décio, Pamela Dickman, Anderson Gonçalves, Camargo Gonçalves, Fernando Silveira, Luana Araújo, Priscila Alves Bittencourt, Pamela Dickman, Rafael Gomes, Silvana Moras, Giovana Flores Folgiarini. E quanto aos exemplos de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, os convidados têm exemplo a citar. Giovana, nós temos uma política pública sobre empreendedorismo que concorreu aqui, que foi enviado, acompanhe essa semana que entra, você vai ver o case, é um case bem legal que nós temos. A Joelma também, um grande abraço, Antônio Fiuza, Elaine Magno, Geni Aparecida, o Marcos Monteiro, né, que também, depois eu vou passar essa pergunta, Marcos, para os nossos convidados, a Eliane Oliveira Caldeira, acho que eu já falei dela, Natália Zoculoto, ela fala que, igual a minha cidade, sou de Charruá. Aqui, onde será que fica Charruá? Conta para mim aí, Natália, eu não vou conseguir pesquisar aqui. Igual a minha cidade, sou de Charruá, aqui tem bastante gente idosa que deveria ficar em casa, mas sai porque acham que não vão pegar o vírus, porque são fortes. Pena que muitas pessoas só vão entender o tamanho do problema quando acontecer com o familiar, né? A Mônica Elisa Malacarne, que está elogiando. Nós tivemos aqui uma mãe muito convicta, né, dona Dilma, que deixou um grande abraço, né, Luciana? Tivemos aqui a família também da Nathaniele, que veio nos dar a honra, né? A doutora Juliana Graciani, parabéns pelos diálogos e reflexões suscitadas, né? A Priscila Alves, que mora em Esteio, e as pessoas andam no centro como se não tivesse nada acontecendo. Eu quero deixar um grande abraço também para o Diego De Biasi, né, que você mesmo citou, não esquecendo que ele está aqui presente, né, a família de toda, a Graziela de Santa Cruz do Sul, a bandeira mudou para vermelha. Poxa, Graziela, nós sentimos muito, né? Santa Cruz do Sul, poxa, né? Um lugar tão maravilhoso. A Sabrina também, minha conexão do Facebook com a minha mãe, estava com a mãe, enfim, está aqui, mas vai ficar gravado. Charruá fica perto do polo de Erechim, em Passo Fundo. Olha, eu já estive em Passo Fundo e já estive em Erechim. São duas cidades maravilhosas, a próxima visita que eu vou fazer em Charruá. E eu vou finalizar pedindo para a Luciana, que foi a última aí, deixar algumas rápidas palavras para os nossos convidados. Então, quero agradecer a todos, né, por terem participado. Quero agradecer vocês da Uninter pela oportunidade que estão dando para esses alunos, né, e para as pessoas adquirirem mais conhecimento também. Quero parabenizar essas pessoas, né, esses alunos que estão conosco aqui, que é o Fernando, a Nath, a Suzete, né, parabéns. E quero, sim, né, pedir para a população pensar um pouquinho também no próximo e se conscientizarem, né, que a prevenção é tudo. É isso aí. Poxa, muito obrigada. E vamos visitar Urubici, vamos todos juntos lá. Estão todos convidados. Vamos lá. Suzy, fala aí, né, o seu curso de novo e deixa uma palavra para todos nós. Acho que fechando a semana do administrador público, a Suzy também é professora na área, né, atuante como gestora pública aí, né, servidora pública. Deixa para nós um rápido comentário aí, uma rápida palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi um prazer compartilhar um pouquinho
com vocês, parabenizar a todos pela participação e dizer também que nos pequenos atos fazem a grande diferença. A gente não precisa pensar que tem que fazer projetos grandiosos, não. São pequenas coisas, é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito, que se chega lá na frente. Então, nesse momento, o que nós precisamos é conscientização e colaboração. Só conscientização não adianta, precisa colaborar, precisa colocar a mão na massa, precisa fazer, precisa cobrar, precisa orientar. Essa é a nossa função como cidadão. Eu não posso exigir só do órgão público que faça, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser consciente e atuante naquilo que se propõe a ser feito, senão nós não vamos sair dessa. E o brasileiro sempre ele foi muito resiliente, ele precisa ter mais atuação, porque até como um colega comentou aqui, muitas vezes a gente só dá importância quando acontece com alguém da nossa família, enquanto é problema do outro, não é nada, mas quando acontece com você, aí você se dá conta do problema que é. Então, é consciência e ação, e orientação, né? Eu acho que isso falta muito. Então, assim, a gente viu, são pequenos, os projetos que eu apresentei aqui, tratou muito do bem-estar, e não são grandiosos projetos, mas eles atendem muita gente, faz uma grande diferença, porque se você não está bem emocionalmente, como é que você vai trabalhar, como é que você vai se portar na sua família nessa época de isolamento? Então, são projetos que não exigem muito investimento, mas que o retorno é maravilhoso. Então, eu também trabalho a questão do empreendedorismo social, faço muitos projetos de ação social e a gente vê, assim, o quanto nós podemos fazer com pouco. Então, faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, junto nós chegaremos lá. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo a todos um excelente ano. Vamos fazer esse ano da melhor forma possível. Buscar forças, a gente tem força, a gente tem muita garra e ficar se queixando não adianta. A gente tem que ser otimista, seguir em frente e buscar alternativas, que até eu estava comentando com a professora que essa fase, ela nos proporcionou muito conhecimento, muita possibilidade de conhecer pessoas que presencialmente talvez não pudéssemos em função das circunstâncias, de deslocamento, de custos. Então, essa troca, ela é muito importante, isso agrega muito, isso motiva, a gente não se sente sozinho, a gente vê que a gente consegue muita coisa. Então, agradeço também ao Uninter pela oportunidade, parabenizo pela iniciativa, sempre buscando colocar o aluno, integrando o aluno com o professor, com o curso, com outros cursos, sempre agrega, embora eu seja da educação física, mas é uma educação, necessita de políticas públicas. O Fernando, né, ele falou que era ciclista, eu sou corredora, eu sou não sou atleta, mas sou praticante de corrida de final de semana, então, assim, a gente sente muita falta disso, mas tem que buscar alternativas, né? Então, parabenizo novamente a professora Manon pela condução, a todos, e agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou compartilhar alguma coisa, fazer algum trabalho em conjunto, me coloco à disposição, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada. Nossa, nós que agradecemos a contribuição. Depois eu vou pedir para vocês três, vocês quatro também, Nathaniele, fazerem um comentário lá no chat, para que as pessoas possam localizar vocês pelo Facebook, né? Estão pedindo, inclusive já pediram como que podemos fazer para entrar em contato com vocês, pelas belas exposições. Eu vou passar para a Nathaniele e vou deixar para você fechar, Fernando, porque você é o nosso egresso e você já pode falar com mais propriedade. Nathaniele, eu vou deixar aí 2 minutinhos para você deixar a tua palhinha, né? Sim, muito obrigada, professora Manon, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Vamos manter a consciência, né? Procurar respeitar não só a nós e ter cuidado com o outro, né? A preocupação com o outro. Porque, querendo ou não, indiretamente, a gente vai estar beneficiando a nós, as pessoas que a gente ama, né? Que moram com a gente, até os que não moram.
enfim. E eu queria deixar um abraço para o professor Jorge Bernardia, a nossa diretora, Débora Veneral, ao meu pai, que está aí, a minha família. E é isso, vou deixar a palavra para o Fernando. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Fernando, antes de eu dar boa noite, eu vou passar a palavra para você como egresso, né, do curso de gestão pública, e nós sempre trocamos conhecimento aí ao longo das interativas e dos contatos, porque se engana quem pensa que EAD, o ensino à distância, né, é um ensino sem distância, né? Conta para nós aí a tua experiência agora, olhando como gestor público de tudo isso. Bom, professora Manon, eu vivo num momento, como agora como um gestor público, cada dia que passa, eu passo a inovar como eu posso futuramente melhorar com ideias, uma inovação, né, na gestão pública. Por isso que, ao concluir o curso, agora estou pós-graduando, né, também pela Uninter, em Accountability, Governabilidade e Governança Pública e Gestão e Inteligência de Segurança Pública. Estou fazendo aí 2 cursos, né? Está bem puxado, mas é isso. Quando a gente quer buscar o conhecimento, a gente faz um sacrifício para pensar em como poderemos, como gestores, melhorar esses conceitos, reverter essas situações, né? Principalmente na área social, né? Em que vivemos hoje. A falta de consciência, a falta de empatia, né? De se colocar no lugar do próximo, aquela pessoa que já perdeu um ente querido, né? E, pô, de repente, há algumas semanas atrás, estava presente e hoje já não está mais. A partir do momento que nós, como sociedade, né, passarmos a pensar em todos como irmãos, né, vamos colocar entre aspas, né, eu vejo que vamos vencer, mas aí precisa um trabalho cultural, um preparo das pessoas, né, nessa sociedade para que entendam a causa, né, o porquê eu tenho que usar máscara, porque ao eu abrir uma maçaneta eu tenho que, eu não sei quem mexeu ali, rapidamente eu vou lá, abro minha bolsa, pego um frasquinho de álcool. São atitudes, são pequenas, é que nem a professora falou, pequenas atitudes que fazem a diferença, porque se eu copio aquela cultura positiva e todos de repente começarem a fazer isso, vai ajudar toda a sociedade. E cabe nós, como cidadão, chamar a atenção daquele que pratica atos e só venha complicar ainda mais a situação. É a questão da consciência, né? Estamos aqui numa situação delicada. Os governos estão fazendo seus esforços, o dinheiro público que está sendo investido, nosso dinheiro, né, que vem dos nossos impostos, e acabamos, alguma parte da sociedade não dá valor a ele. Mas futuramente vão estar reclamando, vão achar que a culpa é do governo, ou é de alguma pessoa que passou, de repente, o vírus para aquela pessoa, mas ela mesma não se olha o que ela poderia ter feito para se evitar. Será que eu estou agindo corretamente? Não estou. É isso que a sociedade brasileira e mundialmente tem que começar a pensar. São pequenos gestos, né? Pequenas atitudes que, se todos colaborarem, e somando com as atitudes do governo, com certeza vamos tirar isso de letra, mas falta conscientização, né? E a partir de todos, a partir desse momento que todos começam a se conscientizar e levar as coisas mais a sério, com certeza vamos encontrar uma solução para esse problema que é muito triste, né? Eu agradeço ao Uninter, agradeço à professora Manon por essa oportunidade
né? E por tão nobres professores que sempre nos procuraram passar o melhor de seu conhecimento para que estimule cada vez mais o interesse de aprender um pouco mais. Essa é a diferença, né? E cada vez mais conhecimento, a gente começa a enxergar os problemas da sociedade, né? E possamos, assim, né, encontrar soluções. Mas todos têm que colaborar, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Eu tenho certeza que vai. Só falta um pouquinho de conscientização. Tá? O meu abraço a todos os professores, professora Manon, o professor Álvaro, a professora Thalita, que sempre me atendeu muito bem, sempre todas as vezes que eu precisei. E a Uninter, né? Aí a todos os nossos discentes aí que estão nos acompanhando. Obrigado e meu forte abraço a todos. Nós que agradecemos aí, eu agradeço a presença de todos vocês e acredito que fechamos com chave de ouro, né, pedindo aí a conscientização de todos. Sabemos que políticas públicas estão sendo feitas, né, que na medida do possível, né, o serviço público está aí na linha de frente, como a Suzy mesmo falou, né, uma política de acompanhar o servidor, que muitas vezes está aí dando o seu melhor para um momento de crise. E eu acho que é muito importante nós pensarmos nisso, essa união, e nesse pensar de que nós somos responsáveis, né? Aqui na Uninter nós costumamos dizer que a vida não para, né? Uninter sim, coronavírus não, e eu só tenho a agradecer, e fecho essa semana com muito aprendizado, e fecho ela com um aprendizado humano, de políticas públicas humanas. Eu acho que nós fomos muito assertivos de olhar e pensar, né, no humano nessa escolha. Eu agradeço a toda a comissão organizadora novamente, e, enfim, a todos vocês, e a todos que estão nos assistindo, eu desejo uma boa noite, e reitero as palavras de todos os meus queridos colegas, né, se cuidem, né, pensem no próximo, pensem em você, pensem na sua família. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza a soma de tudo isso vai ser um resultado muito melhor, né, do que os números que nós temos acompanhados, mas sabemos que vamos sair dessa, e estamos todos aqui. Minha gratidão a todos vocês, a todos que participaram, e eu dou a boa noite para que nós possamos encerrar aí. Uma boa noite a todos, e muito obrigado, e bom descanso a todos.